Olá, pessoal! Vamos iniciar mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Silvana e hoje nós vamos falar sobre conhecimento do conceito de desenvolvimento e de desenvolvimento sustentável. Primeiro, vamos entender o que é o desenvolvimento sustentável. A definição mais aceita para o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Então, de uma forma geral, o desenvolvimento sustentável, ele não propõe que você pare de retirar os recursos naturais, mas ele propõe que seja feito de uma maneira consciente, de uma maneira responsável, para que as próximas gerações também tenham o direito de usufruir desses recursos para o desenvolvimento da sua geração também. Então, o desenvolvimento sustentável, ele sugere, de fato, qualidade em vez de quantidade, com a redução do uso de matérias-primas e produtos e o aumento da reutilização e da reciclagem. Então, de uma certa forma, esse desenvolvimento sustentável, ele propõe que seja feito aí um desenvolvimento, mas como eu já falei para vocês, de uma forma responsável. Então, eu reduzo a retirada de matérias-primas e eu reciclo aquilo que já foi utilizado. Então, é uma forma responsável de continuar o desenvolvimento, mas de uma forma que não venha utilizar de maneira exagerada ou de maneira irresponsável os nossos recursos retirados da natureza. E aí, quando a gente fala também desse desenvolvimento sustentável, é um debate muito importante na atualidade, justamente porque está ligado diretamente com o meio ambiente, com a preocupação ambiental. Então, esse debate ele vem sendo discutido há muito tempo e ele vem ganhando força cada vez mais, porque percebemos que a floresta amazônica, por exemplo, que é aí, uma das regiões que vem sendo debatida nos últimos tempos, é exatamente uma das reservas enormes que nós vamos ter desses recursos naturais. E a forma como vem sendo tratada essa questão de forma irresponsável, pelas questões das queimadas, por questões ambientais que nós já conhecemos, tem preocupado ainda mais os grandes estudiosos que estudam essa região. Mas nós temos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, que aí a gente vai entender que não é somente um debate ambiental, mas também um debate social, porque a sociedade ela tem a ganhar também com essa forma de desenvolvimento. E aí, quais são, professor, esses 17 objetivos, então? O primeiro, erradicação da pobreza, depois vem fome zero, boa saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água limpa e saneamento, energia acessível e limpa, emprego digno e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, combate às alterações climáticas, vida debaixo d'água, vida sobre a terra, paz, justiça e instituições fortes e parcerias em prol das metas. Então, esses 17 objetivos, vocês perceberam que não é somente ligado ao meio ambiente, mas também ligado à qualidade de vida das pessoas, porque justamente um está ligado ao outro, né? Se nós temos o meio ambiente preservado, automaticamente isso vai influenciar diretamente na qualidade de vida. Mas aí, algumas medidas elas podem ser tomadas para que a gente alcance esses objetivos do desenvolvimento sustentável. E aí a gente vai ver algumas delas, tá? Dentre as medidas que podem ser adotadas tanto pelos governos quanto pela sociedade civil em geral, para a construção de um mundo pautado na sustentabilidade, podemos citar redução ou eliminação do desmatamento,
reflorestamento de áreas naturais devastadas, preservação das áreas de proteção ambiental, como reservas e unidades de conservação de matas ciliares, fiscalização por parte do governo e da população de atos de degradação ao meio ambiente, adoção da política dos 3 R's, que é reduzir, reutilizar e reciclar, ou dos 5 R's, repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar, contenção na produção de lixo e direcioná-lo corretamente para a diminuição de seus impactos e a diminuição de incidências acima apresentadas. E aí, de que forma, né, pessoal, a gente pode colocar isso em prática? A partir do momento que as indústrias elas precisam produzir, aumentar a sua produção, nós entendemos que a própria sociedade é que está consumindo um pouco mais. Então, de que forma nós podemos colaborar para essas medidas sustentáveis? Quando nós falamos dessas medidas, vale ressaltar que nós não estamos falando de medidas que devem ser adotadas somente pelo governo, pelas prefeituras, não é isso. São medidas que devem ser adotadas por todos nós. Nós podemos contribuir de uma certa forma para que essas medidas elas sejam colocadas em prática. E aí, quando a gente fala por exemplo, dos 3 R's, reduzir, reutilizar e reciclar, nós podemos fazer isso, até dos 5 R's também. E é importante também falar para vocês que esse tema é de desenvolvimento sustentável, a questão dos 3 R's, a questão dos 5 R's, são temas, pessoal, que vão acompanhar vocês aí por muito tempo. São temas que caem no Enem, que caem em vestibulares, que caem em concursos públicos. Então, é importante, desde agora, vocês terem consciência dessas medidas que nós podemos tomar aí para fortalecer a questão do desenvolvimento sustentável. Além dessas, né, a gente vai ter também a diminuição da emissão de poluentes na atmosfera, tanto pelas chaminés das indústrias, quanto pelos escapamentos dos veículos e outros. Então, nós, como sociedade, de que maneira a gente pode contribuir para a diminuição da emissão de poluentes na atmosfera? Se eu tenho o costume de usar transporte particular, transporte público, transporte particular e próprio, por que não, uma vez ou outra, eu utilizar o público, eu utilizar bicicleta, eu utilizar uma outra forma que eu ajude a diminuir essa emissão de poluentes? Então, são formas conscientes que nós podemos ter. Opção por fontes limpas de produção de energia que não gerem impactos ambientais em larga e média escala. Adoção de formas de conscientizar o meio político e social das medidas acima apresentadas. Então, não basta somente nós falarmos, nós temos que tentar colocar em prática medidas que venham contribuir para que, de fato, isso venha acontecer, para que, de fato, nós podemos ter, sim, um desenvolvimento econômico, mas ligado a um desenvolvimento sustentável, tá, pessoal? Então, vamos agora para o nosso exercitando. A inevitável devastação ambiental decorrente do processo de desenvolvimento industrial é um quadro que começa a se modificar a partir da defesa pública de um novo conceito, o desenvolvimento sustentável. O uso dessa expressão tem a finalidade de a. Sustentar a inevitável necessidade do desenvolvimento. B. Garantir que o desenvolvimento contemporâneo não se sustenta. C. Sustentar o meio ambiente em detrimento do desenvolvimento. D. Divulgar a insustentável situação do meio ambiente. Ou E. Propor a conciliação do desenvolvimento com o meio ambiente. Então, conforme nós estudamos a nossa aula de hoje, a nossa alternativa correta é a E. Por quê? O desenvolvimento sustentável ele não visa barrar o desenvolvimento, mas conciliar o desenvolvimento com o meio ambiente. Questão 2. A ideia de desenvolvimento sustentável tem sido cada vez mais discutida
junto a questões que se referem ao crescimento econômico. De acordo com este conceito, considera-se que a. O meio ambiente é fundamental para a vida humana e, portanto, deve ser intocável. B. Os países subdesenvolvidos são os únicos que praticam esta ideia, pois por sua baixa industrialização preservam melhor o seu meio ambiente do que os países ricos. C. Ocorre uma oposição entre desenvolvimento e proteção ao meio ambiente, e, portanto, é inevitável que os riscos ambientais sustentem o crescimento econômico dos povos. D. Deve-se buscar uma forma de progresso socioeconômico que não comprometa o meio ambiente, sem que com isso deixemos de utilizar os recursos nele disponíveis. Ou E. São as riquezas acumuladas nos países ricos, em prejuízo das antigas colônias durante a expansão colonial, que devem hoje sustentar o crescimento econômico dos povos. Então, aí, conforme nós estudamos, a nossa alternativa correta é a alternativa D, porque devemos buscar uma forma de progresso socioeconômico que não comprometa o meio ambiente, sem que com isso deixemos de utilizar os recursos nele disponíveis. Então, a ideia principal é utilizar sim os recursos disponíveis, mas de uma forma consciente que não comprometa o uso desses recursos por gerações futuras. Então, é isso, pessoal, a nossa aula de hoje. Não esqueçam de acessar a nossa plataforma Eduque. Lá vocês vão encontrar tanto a nossa aula de hoje, como as outras aulas que vão contribuir para o conhecimento e aprendizado de vocês. Então, obrigado pela companhia e até a próxima aula.